Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao 8º dia de Europeu, uma semana completa de jogos do Europeu. Hoje tivemos mais 3 jogos, se calhar no dia menos entusiasmante deste Europeu até ao momento. Já vamos falar dos jogos de hoje. Antes de tudo, queria sempre agradecer aos nossos patrocinadores da Adega de Palmela por apoiarem o podcast e apoiarem a ProScout. E agradecer também a quem nos tem ouvido e dado feedback ao longo destes dias. Começando também com quem está comigo hoje, mais uma vez em excelente companhia, terei o Miguel Palma, colaborador da ProScout. Olá, Miguel. Olá, David. Obrigado pelo convite. E a gente encontra-se outra vez, normalmente no radar, mas já há algum tempo que não gravamos nada juntos. Prazer estar aqui contigo. É verdade. Eu sei que estás habituado a estar com o David, mas hoje é o Rodrigo, como tem sido sempre aqui no Euroscout. Mas apresento depois o nosso também convidado, o João Pedro Cordeiro, jornalista, especialista em futebol, eu diria britânico, mas inglês e futebol nórdico. Tem uma newsletter que eu não me atrevo a dizer o nome inteiro, mas vou traduzir em MOL, que é sobre o futebol nórdico e que nos acompanha hoje num dia especial com Suécia, Inglaterra, Escócia e equipas que ele conhece bem. Olá, João. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por estares aqui, e acho que partimos assim para o primeiro jogo do dia, a vitória por 1-0 da Suécia frente à Eslováquia que vinha de um resultado positivo na primeira jornada. Aqui a Suécia a garantir 4 pontos em 2 jogos, que foi sem dúvida a melhor notícia do dia. O jogo não entusiasmou, a primeira parte é capaz de ter sido os primeiros 45 minutos mais fracos deste europeu. Vimos a Suécia sem fazer grandes alterações no seu sistema. Apenas a qualidade de jogo foi maior e expôs-se mais com bola, subindo as linhas, não jogando tão recuada como foi contra a Espanha, obviamente. A dupla no ataque, Isaac e Berg, manteve-se, apesar de que na primeira parte pareceu-me que os papéis estavam um pouco trocados. João, vou já começar por ti. Esta Suécia, com as peças trocadas na primeira parte, viu-se Forsberg a tentar assumir muito o jogo, mas ao contrário na segunda, que já lá vamos, Isaac não esteve propriamente feliz e o duelo com os centrais eslovacos não correu tão bem esta Suécia. Achas que o treinador soube adaptar bem a equipa e corrigir um pouco os erros dessa primeira parte? Sim, o início do jogo foi o típico início conservador de uma equipa do Janne Andersson e que é habitual na equipa sueca. Já se tinha visto isso contra a Espanha, né? É uma equipa que se sente muito mais confortável quando não tem bola, e quando junta as duas equipas que de facto também a Eslováquia se sente mais confortável quando não tem bola, acaba por ser um problema. Então aquela primeira parte de facto foi muito fraca, jogada a um ritmo muito lento, duas equipas sem grande criatividade, e acima de tudo sem grande interesse em ganhar o jogo, até porque tiveram 2 bons resultados na primeira jornada, e isso desde logo acaba por condicionar muito daquilo que é a ambição das equipas na segunda jornada, porque basicamente sabem, principalmente no caso da Eslováquia, vejo jogando para 1 ponto, basicamente garante a qualificação. E a Suécia, sabendo que já tinha conseguido arrancar um empate à equipa mais difícil do grupo, acabava por ter aqui 2, digamos, match points para conseguir garantir a qualificação para os oitavos de final.
Mas de facto era o que estavas a dizer, Rodrigo. O Ian Anderson depois mexeu bem naquilo que não tinha funcionado na seleção sueca na primeira parte. Exatamente isso que dizias, os papéis invertidos na frente de ataque. Faz sentido ter Marcus Berg, e há uma grande crítica na Suécia à utilização do Marcus Berg nesta equipa, mas o Marcus Berg é um jogador que faz sentido nesta equipa mas não da forma como ele foi utilizado hoje. É um jogador que é muito importante nos duelos, a ganhar a primeira bola, e que é determinante depois para a construção sueca. E o problema hoje foi que quem estava a fazer a dividida dos duelos inicialmente na primeira parte era Isaac. Isaac não é propriamente esse tipo de ponta de lança, de disputar os duelos no ar contra os adversários. Marcus Berg estava de facto a recuar no terreno como faz bem, e é um avançado que joga muito bem nos apoios. O problema é que a Suécia não estava a jogar com os apoios do Marcus Berg, estava a jogar direto no Isaac. E é um jogador que faz muito sentido também pelo trabalho que faz sem bola e a pressão que exerce sobre os adversários. Mas a partir do momento em que a Suécia joga com o bloco baixo e não há essa intensidade, essa necessidade de pressionar o adversário alto, como faz, por exemplo, a Dinamarca, acaba por anular todos os pontos positivos que o Marcus Berg traz à equipa. A partir do momento em que a Suécia altera, tira Marcus Berg, Merkhuizen, desce Isaac para uma linha mais recuada, passa a jogar mais entre linhas, mais num 4-2-3-1 do que propriamente no 4-4-2 típico, a Suécia cresceu exponencialmente no jogo, e o Isaac faz uma segunda parte de luxo, que já lá mais à frente vou voltar a referir isso, mas essa mudança foi determinante para o crescimento da Suécia, e a vitória acabou por chegar com alguma naturalidade perante uma Eslováquia que não tem qualidade individual e coletiva para mais. A Hamsik já começa a ficar um bocadinho fora deste nível, e vimos isso no pouco período que teve em Gotemburgo. Praticamente não conseguiu ter impacto à parte de um grande gol de fora da área. E as boas impressões que a Eslováquia até deixou na primeira jornada acabaram por não se confirmar na segunda. Sim, era mesmo aí que eu ia pegar para passar a bola ao Miguel, na falta de soluções individuais que esta Eslováquia tem tido Duda a bom nível, tem sido bom acompanhar, mas sempre muito sozinho, não há uma referência, quer seja na área, quer seja mesmo física na frente, não só em altura, mas que seja capaz de combater contra os centrais adversários. Miguel, apesar de ser uma equipa que mantém os jogos entretidos, mantém os jogos divertidos, nunca se dá por vencida. Esta Eslováquia apresenta-se como uma das equipas mais limitadas do torneio até à altura, mas tem 3 pontos, e o que é que poderá acontecer na próxima jornada, sabendo que vai defrontar a seleção espanhola? Pronto, traz aqui um pequeno paralelismo, por exemplo, com a Finlândia. São equipas que aparecem aqui, claramente num plano mais limitado. Não se esperava que fizessem muito nesta fase final do europeu, mas a verdade é que têm conseguido ser equipas bastante competitivas dentro dos grupos onde estão. Não eram favoritos em nada, em nenhum jogo, mas a verdade é que começam com 3 pontos contra a Polónia, que é uma boa seleção. Hoje aparecem num plano um pouco mais reservado, não é? Tentarem sair deste jogo com um ponto que lhes garantia praticamente a passagem, talvez até espreitar numa nesga a segunda vitória, que era perfeitamente possível, com alguma sorte. Mas a Suécia também não fez um jogo extraordinário. Mas vamos ver, vai ser uma pequena dor de cabeça para a Espanha desmontar o bloco mais baixo da Eslováquia, mas acho que vão sair com uma derrota. Mas eu acho que é uma equipa que pode estar orgulhosa de si, que com as suas limitações acaba por fazer um europeu bastante agradável. Sim, estou de acordo. Faça mais uma vez o tal paralelismo com a Macedónia do Norte, que acho que são duas equipas que, sabendo das suas limitações, têm feito um bom trabalho neste europeu até ao momento. João, para terminar, a entrada de Robin Quaison foi essencial para não só vermos a melhor Suécia, mas também vermos o melhor Isaac.
E isso vem por arrasto. A partir do momento em que há o melhor Isaac, temos a melhor Suécia. Também já contra a Espanha já tinha sido um bocadinho isso. Mas desculpa, interrompi-te, Rodrigo. Não, era por aí. Eu ia pegar que tendo Isaac a bom nível, depois a Suécia também tendo o Forsberg, que apesar de ter saído, eu acho que esteve bem melhor do que no primeiro jogo, o que é normal. E juntando ali dois elementos que conseguem ser mais criativos, tendo alguém a atacar as costas da defesa, até foi assim que nasceu o gol, a Suécia cresceu. Sim, a diferença significativa é em relação ao Forsberg, que foi que contra a Espanha a Suécia simplesmente não quis ter bola. E tendo conseguir neste jogo ter um bocadinho mais de bola, tentar ter, não foi propriamente um exemplo nisso, mas tentar ter um ataque mais posicional, mais organizado, permitiu que Forsberg fizesse aquilo que quando está em ataque pela seleção faz mais vezes, sai mais da linha, procura mais os terrenos interiores e a largura é toda dada por Augustinsson. E daí que tenha conseguido estar mais em jogo, também simplesmente porque a Suécia de facto conseguiu ter mais bola e e adaptar-se melhor àquilo que eram as características do jogo. Demorou foi só um bocadinho a isso a acontecer, porque de facto na primeira parte a atuada foi um bocadinho mais do mesmo. Talvez na expectativa para ver o que é que a Eslováquia podia fazer e iria querer fazer, e a partir do momento em que a Eslováquia também dava no mesmo tipo de postura, o Jan Andersson arriscou um bocadinho, e para o Jan Andersson arriscar já é um bocadinho que seja uma vitória, e resultou e calhou bem, lá está, por culpa de uma segunda parte endiabrada também do Isaac. Mas mexeu bem, e a entrada do Quaison desbloqueou o melhor Isaac. Sim, e tu mencionaste Augustinsson, que eu tinha aqui nas minhas notas e até me esqueci, mas eu gostei bastante da exibição, pelo menos nem que seja pela capacidade ofensiva que mostrou, e permitiu Forsberg e outros jogadores poderem ter mais destaque com bola, e acho que foi uma peça-chave, não tão vistosa, mas esteve sempre a subir no flanco, depois também acabou por sair, mas acho que esteve muito bem. Sim, a Suécia é um caso complicado de analisar, porque, ok, o futebol não é expansivo, não é vistoso, é até aborrecido, mas aquilo que eles propõem a fazer, eles fazem bem. A Suécia é uma equipa que defende muito bem, que é organizada, que é compacta e que sai bem em transições e em ataques rápidos, e consegue ser muito perigoso nisso. Viu-se contra a Espanha, podia perfeitamente ter ganho o jogo, tendo sido completamente dominada, e hoje acaba por ganhar o jogo também um bocadinho nos mesmos moldes. E é uma equipa que está muito bem construída pelo Jan Andersson. Pode-se perfeitamente considerar que esta equipa e a geração estão algo desenquadradas daquilo que são as ideias do Jan Andersson, tudo bem, isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo ele tem conseguido apresentar resultados, teve uma boa prestação no Mundial, e agora está novamente com a qualificação praticamente garantida para os oitavos de final. Portanto, os resultados aparecem, e é muito complicado criticar aquilo que são as escolhas do Jan Andersson. Toda esta equipa é altamente complementar, desde do Forsberg a vir para dentro, o Augustinsson dar a largura, defender em 4-4-2, fechando as duas linhas defensivas e não dando espaço para o ataque posicional do adversário, a transição que faz em redor da bola, o que é que Dali e Olsen fazem, e o Seb Larsson também em termos de equilíbrio. Portanto, esta equipa está toda muito bem trabalhada. Agora, de facto uma equipa aborrecida de ver jogar, isso não há grande dúvida. E falando em aborrecido, não diria que foi o segundo jogo do dia tenha sido aborrecido, foi sim um jogo algo caótico, uma Croácia 1, República Checa 1, Croácia a mostrar mais uma vez que é uma das desilusões, ou que se calhar comprova que esta equipa é muito diferente da que chegou à final no último Mundial e que esteve bem no Europeu em 2016. Apesar de muitos nomes serem os mesmos, coletivamente esta Croácia não tem mostrado muito, e a República Checa continua a provar que é uma equipa muito competitiva. Patrick Schick continua a marcar, o que será sempre bom sinal para a República Checa, e foi um jogo muito partido, muito de área a área, um jogo quase à antiga, que parecia que as duas equipas estavam mesmo a lutar pelos 3 pontos, mesmo sem haver uma qualidade de jogo muito elevada. Miguel,
A Croácia parece que depende muito de Modric. Modric nem tem estado a grande nível, mas ainda está, apesar de ter aqui uma missão que pode ser complicada, ainda está na luta, mesmo não tendo deslumbrado, a não ser se calhar nos 20, 25 minutos durante esta segunda parte. Sim, é uma Croácia muito dependente daquelas que são as suas melhores unidades. E isto é muito difícil de gerir, Rodrigo, porque a Croácia chegou ao pico no último Mundial e isto é muito difícil de gerir quando uma equipa chega lá acima. Depois, quando tens os melhores jogadores a envelhecer, o coletivo começa-se a deteriorar um pouco, mas a minha equipa continua a ter muita qualidade, como é evidente. Mas noto uma equipa com menos qualidade no seu jogo. Hoje vimos um jogo muito partido, a Croácia muito a depender das bolas longas, transições rápidas, a depender muito daquilo que os jogadores na frente faziam. Depois a coisa melhorou um pouquinho quando o Perisic passa para o corredor esquerdo, onde ele se sente melhor e faz aquele golo. Mas mesmo assim, muito aos solavancos, muito dependente do que os seus criativos fazem. Não achas que Vlasic poderia dar algo mais a esta equipa? Ele que passa. Sim. Quando ele entra, serviu melhor como um elo de ligação, meio entre o meio campo e o ataque. A equipa ficou um pouco mais fluida na frente, mas mesmo assim, um pouco aos solavancos, lá está. E acho que também a entrada do Brozovic também melhorou um pouco a equipa, porque o Modric e o Kovacic andavam muito longe do último terço. O Modric não conseguia ter tanta influência, pegar muito atrás, lançar muitas bolas longas e não está a resultar. João, 3 golos em 2 jogos, um matador da República Checa. É quase impossível não nos lembrarmos de Milan Baros quando vemos Patrick Schick a ter este papel. Não são jogadores parecidos, a meu ver, mas fica quase impossível não nos lembrarmos de há 17 anos no Euro 2004. Sim, pelo menos ficam algumas saudades disso, porque é um bom exemplo para percebermos um bocadinho do que é a queda de qualidade, digamos assim, da geração futebolística checa. Ok, Patrick Schick é um jogador muito elegante, tudo bem, não tem se calhar o rendimento no alto nível como Milan Baros acabou por conseguir ter no próprio Liverpool. Mas era o que o Miguel estava a dizer em relação à Croácia. Há alguma falta de nível ou queda do nível em relação à Croácia que se apresentou em 2018, e a travessia no deserto da República Checa parece que está a durar ainda mais do que a croata vai durar, porque a Croácia tem vários jogadores novos a aparecer de alguma qualidade. Gvardiol é um exemplo claro. E na República Checa não vejo tanto isso a acontecer, até porque aquilo que eu tenho visto neste europeu é que as principais valias desta República Checa vêm muito daquilo que é o próprio Slavia de Praga. É uma equipa que é muito mais interessante sem bola, pela pressão que faz, pela agressividade e intensidade que imprime nos duelos e na procura da recuperação de bola, do que propriamente aquilo que faz depois com bola. Com bola é uma seleção claramente limitada. Falta-lhe um Patrick Berger, falta-lhe um Tomáš Rosický, falta-lhe um Nedved, falta cérebro na equipa da República Checa atualmente. Felizmente para os checos há um jogador como Patrick Schick, de facto, que ainda por cima parece que se eleva neste tipo de torneios. Sim, eu sei que tu também gostas muito de rock and roll. Marcar um penalti com o nariz a sangrar foi um pouco rock and roll, não? Sim, essa é a minha imagem do dia. Pediste-me para eu escolher uma imagem do dia. Essa era a minha imagem. A Terry Butcher, toda ensanguentada, a marcar uma grande penalidade. É uma grande imagem, de facto. É sem dúvida um dos momentos do dia. Não houve grandes momentos de excelência neste jogo. Acho que convém sempre referir e voltar a referir que
que o trabalho que tem sido feito no Slavia de Praga tem consequências muito positivas nesta seleção da República Checa, e mesmo Sem dúvida, não os havendo... principais jogadores desta República Checa, o Faltz, o Sek, são jogadores que acabam por sair de lá. Sem dúvida, e mesmo não havendo tanta qualidade individual, pelo menos coletivamente coletiva, muito exatamente. Impõe o seu jogo, consegue-se tanto jogar de forma curta e mais lenta por vezes, depois também rápida e direta na frente da Sim, tábua. é uma seleção competitiva, só não tem a magia dos outros tempos, pronto, mas é muito difícil para um país com a dimensão da República Checa, ou não é tanta dimensão, mas pelo menos a cultura futebolística da República Checa conseguir manter gerações e gerações consecutivas de grande qualidade, é normal. Sim, quem conciliou Nedved e Rosicky durante alguns anos pode-se considerar um privilegiado, mas isso não irá acontecer sempre. Claro. Mas continuo a achar que esta seleção da República Checa está muito bem, e acho que pode ser uma das mini sensações deste torneio, apesar da falta de qualidade individual. Vamos ver se continuamos a acompanhar Patrick Schick e a sua campanha goleadora neste europeu. Acho que passamos então para o último jogo, até porque podemos ter mais a falar neste jogo. Um jogo mítico, um jogo histórico do futebol. Creio que a primeira vez que Inglaterra e Escócia se defrontaram, se não me engano, foi em 1872. Eu vi esse dado hoje. Sabe que tinhas visto o jogo? Não. Se calhar ia ser um desporto quase diferente do que vemos hoje em dia. Apesar desta Inglaterra-Escócia ter tido momentos clássicos do futebol britânico. Aquela última jogada com McTominay e Declan Rice, creio, no meio da área foi simbólica e parecia quase rugby. Mas sim, João, acho que começo por ti. Inglaterra-Escócia em Wembley, com chuva, um jogo mítico, a Escócia que está de regresso aos torneios internacionais. Muita história, não tanta qualidade, mas o que é que retiras deste jogo, que no lado dos bancos houve claramente um vencedor, a meu ver? Sim, e é uma vitória que nos bancos começa logo ainda antes do jogo começar. A Escócia não fez um bom primeiro jogo, mais do que isso, fez um péssimo primeiro jogo, onde não se percebeu minimamente aquilo que era suposto a Escócia fazer, altamente limitada, e o que obrigou a várias alterações para este jogo frente à Inglaterra. E o Steve Clarke mexeu muito bem. Eu sou fã do Steve Clarke há muitos anos, basicamente desde que ele pegou no West Brom, ainda antes muito antes basicamente assim que saiu como adjunto do Chelsea e pegou no West Brom. Eu sou relativamente fã do Steve Clarke há muito tempo, depois teve excelentes trabalhos, quer no West Brom, quer no Reading e mais recentemente no Kilmarnock. Portanto, é um treinador pelo qual eu tenho algum apreço e não esperava uma Escócia tão limitada no primeiro jogo como acabou por acontecer. Esperava mais isto que aconteceu hoje. Uma equipa com maior variabilidade, que não dependia apenas da bola em Robertson e pontapé para a frente para o Lyndon Dykes. Hoje foi diferente, porque o Steve Clarke mexeu, teve o regresso de Tierney como um elemento fundamental para poder implementar mais um jogo de posse e ter mais variabilidade, porque conseguiu passar a ter uma saída de bola a partir da defesa muito mais limpa também com o descer de posição do Scott McTominay, e um meio campo com muita qualidade com bola, como tem McGinn, Billy Gilmour e o próprio McGregor. Ou seja, a Escócia passou a ter, lá está, maior variabilidade, não precisou apenas do pontapé longo do Robertson, como tinha acontecido no primeiro jogo, e que depois ainda por cima o Dykes perdeu praticamente todos os duelos que disputou hoje. Curiosamente, o encaixe nos defesas centrais ingleses correu muito melhor, porque não havia só Dykes a disputar esses duelos, também havia Che Adams. Portanto, a Escócia veio para o jogo com muito mais qualidade do que se esperava, se calhar, e surpreendeu de alguma maneira, e acima de tudo muito melhor do que aquilo que aconteceu no primeiro jogo frente à República Checa. O que há boas perspectivas para aquilo que é o futuro e para aquilo que pode vir a fazer depois em Glasgow frente à Croácia, porque de facto a Croácia até aqui mostrou muito pouco
em relação àquilo que se esperava e que devia poder fazer. Mas foi um jogo que, como disse o Pedro Henriques, foi rasgadinho, portanto, muita intensidade. É certo que alguma falta de qualidade do ponto de vista quer técnico, quer mesmo tático, mas houve muita intensidade, muitos duelos, correria, e eu pessoalmente é o tipo de futebol que eu mais gosto, daí que eu também seja um grande fã de Bundesliga e do próprio futebol alemão e da identidade do futebol alemão. Gosto quando há duelos, quando o jogo é agressivo, quando o jogo é intenso, quando há alguma correria, quando as equipas procuram chegar à baliza adversária com alguma velocidade, mesmo que sem grande paciência. E para mim foi um excelente jogo, de facto. É um daqueles casos em que um 0-0 pode ser um excelente jogo. Sim, não foi de todo um jogo aborrecido, apesar do 0-0, houve essa emoção e que há sempre uma mística, e depois com os adeptos na bancada e com as reações ao que se passa no campo também, há várias maneiras de apreciar um jogo e de aproveitar um jogo, e este foi claramente um belo jogo de acompanhar, mesmo nessa vertente mais física e dos duelos, que também faz parte do futebol. E Miguel, o João mencionou bem alguns dos reforços, uns por opção, outros por já estarem disponíveis como Tierney, mas Che Adams e Billy Gilmore não começaram o jogo anterior. Foi mesmo na frente de ataque que me pareceu que a Escócia, não só antes do jogo começar, mas mesmo depois, a Escócia reajustou muito bem a pressão à saída inglesa. Dykes e Adams no início começavam muito juntos e abria espaço para os centrais ingleses ligarem o jogo com Phillips, Mount, Foden, e entretanto, por volta dos 15, 20 minutos, a Escócia ajustou, os avançados começavam mais longe entre si, mas a tapar os tais canais para Foden e Mount aparecerem, e a Inglaterra deixou de produzir tanto. O que é que faltou a esta Inglaterra, Miguel, para conseguir manter o seu domínio com bola e se fixar mais no meio campo defensivo escocês? Porque a verdade é que a Inglaterra, tirando a segunda parte, em momentos mais desesperantes, nunca se fixou tanto nesse meio campo. Sim, a Escócia ajustou bem a sua pressão durante a primeira parte. O duplo pivô, por exemplo, da Inglaterra, o Rice e o Phillips, não estavam a conseguir dar aquela qualidade na saída, não estavam a conseguir ligar o jogo com a frente. Mount e Foden muito fora do jogo durante muito tempo, as bolas não chegavam. Inglaterra obrigada um pouco a esticar, mas faltou talvez, se calhar, alguma ousadia da parte do Southgate. Se calhar desfazer aquele duplo pivô, deixar o Phillips se calhar como o pivô único, e se calhar colocar o Mount e o Grealish como interiores, tentar fazer dançar mais a Escócia, entrar mais no bloco, tentar fazer chegar mais a bola ao Foden e ao Sterling. Mas acho que Southgate não conseguiu ter, não foi tão ousado, tentou manter a equipa sempre mais equilibrada possível atrás e ir à procura do gol. Tentou conciliar as duas coisas, mas não foi possível. João, curiosamente, os dois treinadores apenas fizeram 2 alterações, sabendo que podem fazer bem mais do que as duas. Como é que vês as alterações de Southgate, sendo que entraram Rashford e Grealish e saíram Foden e Harry Kane, para além de terem sido tarde, a meu ver, o que é que achas que podia ter sido feito mais num jogo em que a Inglaterra quase que pareceu satisfeita? Eu não vou entrar nas teorias da conspiração, mas nunca vimos a Inglaterra a forçar muito a vitória neste jogo. É tal questão das equipas saberem que têm dentro dos moldes da prova, têm vidas para gastar, ou seja, mesmo que empatassem hoje não havia grande problema. Então a urgência para vencer não foi muita e houve muito mais gestão de grupo e gestão do resultado do que propriamente a ambição para vencer. Miguel tocou num ponto essencial, que era aquilo que eu tinha identificado como aquilo que eu achava que o Southgate devia ter feito, que era de facto desfazer aquele duplo pivô Rice-Phillips,
que não estava a resultar e não estava a permitir, era puramente para o momento defensivo e não estava a acrescentar absolutamente nada do ponto de vista ofensivo. Kane não estava a conseguir ligar o jogo, mas estava a precisar de alguém que fizesse essa ligação antes disso. Kane, não entendo muito bem a saída de Kane. Kane nunca devia ter saído, principalmente se o objetivo era colocar Rashford em campo. O Rashford é um jogador importante, de facto, é um jogador importante para as transições, é um jogador importante para explorar as costas da defensiva contrária. Agora, com uma Escócia a jogar em bloco baixo, não há espaço para o Rashford explorar. O espaço está à frente da defesa, não está atrás da defesa. Portanto, era muito mais fundamental para a seleção inglesa ter alguém que descesse no terreno, que viesse buscar o jogo mais atrás, ou que alguém que de trás levasse o jogo mais para a frente, do que propriamente ter alguém para explorar nas transições. A entrada de Grealish faz sentido, a saída de Foden não faz sentido, da mesma maneira que não faz sentido manter Sterling num momento de forma absolutamente horrível e deixar Sancho sem qualquer tipo de minutos no jogo, precisamente porque Sancho é um jogador que consegue desbloquear blocos baixos e blocos coesos a partir do drible. Portanto, tudo aquilo que Southgate fez pareceu manifestamente ao lado e que não revelou grande ambição para ganhar, lá está, motivado para aquilo que também são as vicissitudes da própria competição. Sim, a ideia que me deu foi que a entrada de Rashford por Kane tirou Kane, um ponta de lança que tem a sua presença na área, que consegue atrair os defesas, e colocou Rashford, que era quase um Sterling 2.0 nesta equipa, e até pisaram muito os mesmos espaços, não é? E depois acabou a jogar na bola longa para a cabeça do Rashford, porque se fosse para isso, mais valia ter metido o Calvert-Lewin, que ao menos é um jogador que tem mais características para isso. Lá está, a questão não é estar errado ele fazer isso, está errado não usar as armas certas para fazer isso, e foi isso também que aconteceu no primeiro jogo com a Escócia. A Escócia tentou fazer um tipo de jogo para o qual não tinha jogadores adequados para isso, e esse é o problema, e neste caso acho que de facto Southgate leu mal o jogo. Miguel, para não focarmos só na seleção inglesa, que não jogou sozinho, houve uma Escócia do outro lado. Billy Gilmour, jovem do Chelsea, entrou para o meio-campo escocês, com o recuo, como já falámos, de McTominay para a linha defensiva, e apesar de uns primeiros 10, 15 minutos que não foram tão fáceis, ele acaba coroado como homem em campo para a UEFA. Sei que és fã, sei que gostas muito do jogador. Qual foi a tua visão, né, nesta que creio que foi a quarta vez que joga pela seleção escocesa? Acho que só tinha 30 minutos pela seleção. Não sei se é a quarta vez, mas só tinha 30 minutos jogados até o momento. Sim, ele até começa um pouco tremido no jogo, cometer alguns erros, mesmo com bola, com algumas perdas, mas depois começou-se a ambientar. É um miúdo com imensa personalidade, muito agressivo, muito inteligente a ler o jogo, bem posicionado, e acaba por ser um elemento fulcral no meio campo da Escócia, sendo ali um pivô ali no meio, ser o pêndulo da equipa com imensa qualidade, muito lutador, e faz um jogo bastante agradável. Não é nada fácil. Não, um jogo nada fácil. Fez um jogo muito completo. Já agora deixa-me só acrescentar, porque basicamente ele falhou 4 passes e fez 8 recuperações de bola, basicamente. Ou seja, ninguém fez mais passes nem recuperou mais bolas na equipa escocesa. Sim, foi ali mesmo, como o Miguel disse, o pêndulo, apesar de quando olhamos para ele não pensamos num pêndulo típico das equipas, mas foi isso mesmo, esteve muito, muito competente com e sem bola, apesar da fraca e baixa estatura que apresenta, esteve mesmo muito completo, e este foi sim o terceiro jogo dele pela seleção escocesa. Tinha feito 2 amigáveis, mas foi o primeiro oficial e mostrou-se a bom nível para agarrar o lugar, a meu ver, para a última jornada, que vai ser decisiva para esta Escócia, que a jogar em casa poderá ter a oportunidade de não só apurar-se, mas também eliminar a Croácia num jogo que promete muito na próxima jornada.
Acho que terminamos este jogo e vamos então para os nossos destaques, sendo que tenho a ideia que com os nossos destaques iremos eventualmente voltar a este jogo. Mas, João, falando das opções do treinador, quem é que destacavas hoje como o teu dedo de treinador, o momento-chave vindo dos bancos? Olha, eu tinha destacado dois, e basicamente é no jogo da Suécia e no jogo da Croácia. O Miguel falou disso no jogo da Croácia, que foi as alterações promovidas ao intervalo que colocaram Perisic do lado de lá, que mudaram o Perisic de corredor, e a Croácia melhorou um pouco com isso e até chegou ao golo. O problema é que depois não houve consistência, daí que a minha escolha acaba por ir precisamente para aquilo que eu falei no jogo da Suécia, que foi a alteração do papel do Isaac na segunda parte, a alteração das funções face àquilo que vinha acontecendo na primeira parte, deixar de jogar tanto em linha de 2 com o Marcus Berg, passar a descer uma linha, passar a jogar muito mais numa linha anterior à do ponta de lança, e com isso passar a participar muito mais da construção do que vinha acontecendo até aqui, e com isso o jogo mudou completamente e a Suécia cresceu exponencialmente até à vitória. Uma excelente escolha. Miguel, qual foi a tua? Pronto, identifiquei três momentos, um em cada jogo. O da Suécia, obviamente com as alterações feitas, que a Suécia melhorou bastante. A questão que falei também da Croácia, mas eu acho que vou pela Escócia e pelo sistema de pressão que o Steve Clarke montou para este jogo, que acho que foi uma grande aposta que sai aqui. É o grande vencedor para mim, de treinador. Sim, creio que tanto a Escócia como a Suécia hoje saem como as equipas que souberam mexer melhor. Vocês foram bastante positivos, eu vou mais pelo lado negativo hoje. Irei para Southgate. Acho que fica evidente, e já falámos disso, mas fica evidente a incapacidade desta Inglaterra mexer no jogo de forma positiva. Eu creio que as escolhas iniciais até foram acertadas, ter a mudança nos laterais. Reece James esteve muito bem. Melhorou muito bem. O Reece James, para mim, foi mesmo o melhor jogador em campo. Sim. E passou, para além de ter passado a ter muito mais critério com bola com o Reece James em campo, do lado de lá também ter um lateral esquerdo com o pé certo, e não um destro a jogar à esquerda, que nem sequer fazia qualquer sentido, tendo Chilwell e Luke Shaw no plantel, estar a jogar com Trippier naquele lado. Oferece muito mais profundidade e desequilíbrio ao flanco esquerdo do que aconteceu no primeiro jogo, e Shaw está num grande momento de forma, daí que de facto por aí Southgate tenha estado bem. O problema foi depois na leitura do jogo. Sim, concordo plenamente. Luke Shaw e Reece James estiveram muito bem. Depois é um pouco... Creio que as mudanças chegam tarde. Grealish já se antevia que pudesse entrar, apesar de colocá-lo num corredor, irá ser sempre algo que não vai acontecer, e depois causa algum caos no jogo, porque sabemos que Grealish vai movimentar-se para zonas mais interiores. Acho é que o fator Sancho, e para quem olha para esta Inglaterra consegue ver que o banco não tinha muitas soluções ofensivas. Era ou Grealish, ou Rashford, ou Calvert-Lewin, e depois também Sancho. Portanto, 4 jogadores para poder abanar com o jogo, sendo que um é muito físico e seria sempre para um jogo ligeiramente diferente daquele que a Inglaterra parecia pretender. Mas Jadon Sancho ainda não ter qualquer minuto parece-me muito, muito estranho, sendo que parecia-me o jogo ideal para ele, para jogadores que conseguem assumir 1 contra 1, que combinam bem no último terço, e ainda não apareceu Sancho nesta Inglaterra, e daí o meu foco mais negativo para Southgate. E que assim podemos abrir então as portas a João. Qual foi o teu jogador do dia? Já mencionaste um pouco, mas... Sim, acho que não vai ser novidade nenhuma dizer que foi Isaac. Acho que foi uma das grandes prestações, e temos tido algumas, uma das grandes prestações individuais do europeu até aqui, ainda que mais na segunda parte do que propriamente na primeira, mas na segunda parte faz uma segunda parte absolutamente fenomenal, alavanca completamente a Suécia para a vitória, acaba o jogo de rastros, o árbitro apita e ele fica deitado no chão, agarrado à cara
mesmo de alguém que deu absolutamente tudo pela sua equipa e que com isso conseguiu levar praticamente a equipa levar a equipa às costas, diria mesmo, até à vitória. A única coisa que falhou foi ali num lance em que podia ter passado a bola, mas se calhar lembrou-se do lance em que passou a Marcus Berg e o Marcus Berg meteu a bola nas nuvens no primeiro jogo e aqui tentou resolver ele. Mas fez uma exibição fenomenal na segunda parte e para mim acaba por ser o jogador destacado do dia de hoje. Sim, Isaac, um jogador que impressiona sempre porque tem aquele físico alto, esguio, mas depois também com bola é fortíssimo e hoje faz uma jogada fantástica que merecia golo e seria sem dúvida um dos melhores golos do europeu este ano e mesmo dos últimos anos, e faz uma excelente exibição, principalmente na segunda parte, como referiste. Miguel, qual foi o teu craque do dia? Voltei a escolher 3 opções e é pelo Isaac na República Checa. Não sei se vocês concordam ou não. Poderia ter escolhido o Patrick Schick, sim, claro. Claramente figura de destaque no jogo, mas também gostei muito da Dárida, tenho gostado muito do Dárida. Acho que é um jogador muito equilibrado, apesar de jogar numa zona um pouco mais subida. Não é muito criativo, mas é muito sólido, não é muito dado aos erros. É um jogador muito sólido mesmo. Mantém a equipa em posse com muita qualidade, muito critério. Mas eu acho que vou mesmo para o Gilmore, Billy Goat, como eu gosto de chamar. É a minha figura de destaque. Sim, uma excelente exibição do jovem que já referimos. Tu disseste que tens gostado na República Checa de ver jogar o Dárida. Eu tenho gostado e hoje volta a entrar muito bem. Não foi titular. O Krali, acho que tem sido um jogador que me tem surpreendido naquele meio campo. Não é entusiasmante com bola, não faz nada de especial, mas acho que... Mas é muito forte sem bola, muito forte na pressão. E Sim. Quando ele entra, começou logo a morder os calcanhares aos jogadores da Croácia. Foi completamente determinante a entrada dele, diria. Sim, eu também acho que sim. Na primeira porque jornada matou logo o ímpeto que a Croácia estava a conseguir ter. Completamente, exatamente. É um daqueles jogadores que se clubes estiverem atentos, ele que já está no Spartak, que vai ser orientado por Rui Vitória, mas parece-me que pode ser um jogador muito útil para contextos específicos, certos campeonatos, certos estilos de jogo. Acho que é um jogador que está a mostrar que aos 23 anos está a bom nível. Mas não era essa a minha escolha. A minha escolha para o dia, já falámos também, eu acho que Reece James entra e mostra claramente que tem que ser o titular desta Inglaterra. Traz mais qualidade ofensiva. Defensivamente, apesar de Kyle Walker conseguir colmatar algumas lacunas com o seu físico, parece-me que também não está nada atrás do jogador do Manchester City. Exatamente. E portanto acho que foi escolha acertada e já não deve sair, pelo menos pelo que mostrou hoje, mas não sei se podemos confiar em Southgate para não mexer na equipa, mas para mim é a escolha deste dia, Reece James, depois de uma bela época e de ter beneficiado muito da alteração de sistema no Chelsea, continua aqui a mostrar que está em grande nível. E agora vamos ao momento do dia, os momentos simbólicos do dia. João, mencionaste durante o episódio, podes agora ter um tempinho para falar desse momento. Sim, até tinha 2. Um deles é de facto essa grande penalidade ensanguentada do Patrick Schick e segundo as regras provavelmente ele nem sequer podia ter marcado o penalti assim, mas porque estava a escorrer sangue, mas não interessa, acabou por dar um colorido completamente diferente àquilo que aconteceria se fosse outro jogador a marcar. Ensanguentado, nariz a pingar, camisola com sangue, só faltou mesmo ter a cabeça completamente enrolada em sangue, como o Terry Butcher aqui há uns anos na Inglaterra, que jogou completamente ensanguentado. O Paul Ince também já tem belíssimas fotografias, toda ensanguentada a jogar. Penso que no Mundial de 98, pelo menos o equipamento era de 98, não me lembro se foi no Mundial, se foi na preparação para o Mundial, e tinha também identificado a invasão escocesa em Londres. Há muitos vídeos aí pela net de manifestações, digamos assim, dos adeptos escoceses em Londres, na chuva, a rebolar pelo chão, a fazer aqueles escorregões como se fosse uma festa da espuma em plena calçada,
provavelmente já com algum álcool nas veias, mas imagens fantásticas de grande festa, não é aquele típico hooligan britânico que normalmente estamos habituados, e que vimos isso no Porto, por exemplo. Portanto, há que enaltecer quando de facto as coisas são divertidas, e eu já tive também o prazer de conviver com adeptos escoceses, uma vez que o Celtic veio jogar à Luz, e é um ambiente incrível que os adeptos escoceses metem nos estádios e nas imediações dos estádios. Sem dúvida, olha, falaste de uma vez que o Celtic veio jogar ao Estádio da Luz. Eu, curiosamente, um dos meus primeiros jogos a ir ao estádio foi mesmo num Benfica Celtic para a Liga dos Campeões, e lembro-me de receber um cascol dos escoceses. Eu tinha 8 anos e esse jogo marcou-me muito pelo ambiente de viver o jogo escocês, e acho que desde aí fiquei bastante influenciado por isso também. Admito que não devo conseguir acompanhá-los no pré-jogo, tanto como gostaria, mas nas bancadas acho que é um ambiente sempre muito, muito bom. Miguel, qual foi o teu momento? O momento que eu escolhi foi claramente o ambiente em Wembley, num duelo com um peso histórico enorme, simbolismo enorme. A parte do hino, o hino escocês em pleno Wembley a ser cantado efusivamente, para mim é a grande imagem do dia. Sim, com assobios a seguir sim. Eu acho que parecia terem mais escoceses do que ingleses no estádio, foi muito estranho. Sim. Foi assobiado o hino. Sim, foi um excelente ambiente. Os escoceses não brincam quando se fala em deslocações, e eu não sei se estará relacionado com alguma mudança nos estádios. Eu que tinha lido por alguma razão, que não sei se este era um dos jogos que estava previsto ser em Bilbao. Eu li qualquer coisa agora, mas não estou certo disso. Não sei se tem a ver com isso e com os bilhetes vendidos, mas sem dúvida que os escoceses estavam muito presentes neste jogo. O meu momento poderia ser o minuto 88 desse Escócia-Inglaterra, para continuarmos a falar do ambiente no estádio, que os escoceses fizeram ouvir e bem durante largos segundos e minutos até a cantar. Mas outro fator que gostava de destacar, e até porque tem sido hábito neste europeu, pela positiva, a defesa de Dubravka hoje, a um cabeceamento que agora não me recordo quem foi, mas de um jogador sueco. Exatamente. Foi uma defesa espetacular num europeu que tem ficado marcado por boas exibições dos guarda-redes, que o próprio Olsen também tem estado a muito bom nível pela Suécia. Há vários guarda-redes a mostrar serviço, e queria só... Creio que o Olsen logo a seguir faz uma grande defesa também. Exatamente, foi um minuto ali de excelentes intervenções, e queria destacar também os guarda-redes, que não são sempre falados, mas neste europeu temos visto muita qualidade entre os postos, e foi excelente, uma excelente defesa, que na altura ainda mantinha a Eslováquia no encontro, mas que depois a Suécia acabou por vencer por 1-0. João, Miguel, muito obrigado pela vossa presença. Eu acho que terminamos em grande com os momentos do dia. Um belo dia, um dia mítico para o futebol, não tão bem jogado como outros, mas a preparar-nos para um fim de semana que irá ter grandes jogos, e amanhã será um dia muito, muito especial, com França, Alemanha, Portugal, Espanha a entrarem em campo, entre outras, claro, e que iremos acompanhar. João, muito obrigado por estares aqui. Qualquer coisa que queiras promover ou falar, tens aqui um espaço para fazer agora. Obrigado, Rodrigo. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na ProScout. E pronto, e já que estamos na ProScout, e quem gosta de ler sobre perfis de jogadores, eu tenho um projeto que é o molmagazine.pt, onde basicamente escrevo perfis sobre jogadores, geralmente jogadores jovens que estejam a destacar nos principais campeonatos do norte da Europa, principalmente Suécia, Dinamarca e Noruega. Portanto, quem gostar desse tipo de conteúdo, e faz todo o sentido serem a audiência da ProScout, que dê um saltinho a molmagazine.pt, subscreva a newsletter e pontualmente vai recebendo notícias no mail. Muito bem. Miguel, muito obrigado pela tua presença também. Espero contar contigo também no futuro aqui neste europeu. Obrigado, sim.
Espero que a gente se volte a encontrar e que amanhã a gente estejamos a festejar uma grande vitória. Exatamente, era bom sinal para a seleção portuguesa. Eu que infelizmente não creio que vou poder ver esse jogo por razões de trabalho, mas irei estar a torcer por Portugal. Deixamos assim este episódio. Estamos prontos para um fim de semana cheio de futebol, como já disse. Da nossa parte é tudo. Não se esqueçam de seguir a ProScout, acompanhar todo o conteúdo sobre este europeu que temos produzido. Um grande abraço e até amanhã.